Então pode começar, não é, Matheus? A A tela professora tá em Tânia. branco para mim. Ela está em branco, eu preciso projetar. É, pronto. Está instável, né? Aí volta. Acho que agora foi, né, Matheus? Não, esse não é meu trabalho. Não, é a implantação do Ele não, que eu fluxo. estou avaliando dele. Aqui tá aparecendo para mim síndrome metabólica. Não É, é esse não. Não é não, esse não. Um É a segundo, gente, é implantação porque do fluxo. Tem teve algum problema, né? problema. O slide dele tá aparecendo como em branco, que é pra ser isso que tá mostrando agora. Eu tô só resolvendo aqui. Tá, obrigada. Agora. Para mim ainda tá aparecendo em branco, mas eu posso começar se vocês quiserem. Não, aguarde. Aguarde, é porque apareceu aqui como se estivesse implantando, mas não implantou. Certo. Tá de novo. Pronto. Não, nessa não. ainda não é. Se a gente fizesse uma alteração Adiantamento. na frequência, né? Esperar esse para botar no fim dessa rodada. Cadê o monitor da sala? Quem é? Sou Manuela. eu. Eu realmente eu tentei agora abrir só o arquivo dele e não consegui. Então a gente vai pular o dele enquanto eu tento resolver esse problema, tá certo? Vou Tá, botar pro Certo. próximo trabalho. Chama tá. Alexandrina, né? O próximo é a Alexandrina. Aí é a Manuela. Boa tarde. Boa tarde. Tarde. Boa Tá tarde. ouvindo bem? Tudo Sim. bem? Posso começar? Pode sim. Pode sim. Eu sou Seja bem-vindo. Alexandrina. Obrigada. Eu sou Monteiro, sou aluna do 4º período do curso de Biomedicina na Unibra
E eu fiz uma revisão de literatura que relata sobre síndrome metabólica, fatores de riscos associados, diagnóstico e tratamento. A síndrome metabólica, ela nada mais é do que a síndrome metabólica, a resistência à insulina, ela é uma doença definida por um conjunto de fatores de riscos metabólicos e cardíacos que ocorrem concomitantemente a algumas disfunções. Entre essas disfunções estão a hipertensão arterial, a obesidade abdominal ou central, dislipidemia, alteração da homeostase da glicose, o aumento basal da glicemia. O objetivo do trabalho é realmente relatar sobre os riscos e informar sobre o diagnóstico e tratamento dessa síndrome. A metodologia utilizada foi através de pesquisa baseada em artigos encontrados na base de dados Cielo entre o período de dezembro de 2019 a março de 2020. Pode prosseguir. E esses fatores de risco são sedentarismo, estresse, tabagismo, excesso de sal. Então, tudo isso vai contribuir para que seja desenvolvida a síndrome metabólica. Na população mundial, está em torno de 20 a 25%. De 20 a 25% das pessoas têm a síndrome metabólica. Já no Brasil, hoje a nossa população está chegando em 30%, e em pessoas de 19 a 64 anos. E para ser diagnosticado, o indivíduo ele vai ter que apresentar pelo menos 3 dos componentes abaixo, que estão aqui nesse gráficozinho aqui, que pode ser obesidade abdominal, triglicerídeos alterado, HDL, pressão arterial acima do normal, glicemia em jejum acima de 100 e também através do cálculo do IMC. O profissional de saúde vai pegar esse paciente, vai ver o histórico dele, o exame dele, e vai ver essas alterações. Se tiver alterado a mais de 3 desses componentes aí acima, significa que ele já é um paciente de risco a desenvolver a síndrome metabólica. A síndrome metabólica, infelizmente, é uma patologia sintomática, onde, infelizmente, a maioria das pessoas elas não sabe. Às vezes elas pensam que só são diabéticas, ou que só são hipertensas, ou que só tem o colesterol alterado, mas na verdade não é só isso. Não adianta só acompanhar uma patologia específica, ela tem que fazer o acompanhamento geral, no todo, Infelizmente, a maioria das vezes, a síndrome ela vai desenvolvendo pela falta de acompanhamento e também o estilo de vida não saudável, E a melhor forma de tratar, além da forma medicamentosa, é através de mudanças de hábito, Porque, infelizmente, o sedentarismo está ali em cima constante, E, para concluir, foi evidenciado através de pesquisas que Seu microfone, Alexandrina. Eu acho que caiu a internet dela. Eu acho que ela caiu, que ela não tá mais como usuário. Ela caiu. Como se faz agora numa situação dessa? E Manuela? Vamos esperar só um minutinho para ver se ela vai conseguir ver se ela entrar. Senão Tá a certo. gente vai pro trabalho de Matheus, que eu consegui resolver, tá certo? Ah, tá certo. Acho Pronto, que a ela Alexandrina voltou. voltou.
Isso. Alexandrina, pode ligar seu microfone que a gente estava esperando você voltar para continuar a apresentação. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, mas tá. Eu consegui concluir porque eu estava falando e quando eu vi ficou tudo travado minha tela. Está travada. Parou quando tu ia para a conclusão, foi quando encerrou. Você começou só a conclusão, aí tu pode concluir o trabalho. Ah, perdão. Então, foi assim, através das pesquisas, né, foi evidenciado que não há uma causa específica para desenvolver dessa patologia, né? E que apenas há fatores que podem influenciar para o seu desenvolvimento, né? E até questão de tratamento, né? De prevenção, um dos meios mais eficazes é realmente a mudança mesmo do estilo de vida mesmo. Se a pessoa bebe muito, se a pessoa fuma, o ideal é que ela venha a diminuir, né, essas questões. E as referências utilizadas, né, para fazer esse trabalho foram essas que estão ao lado. Eu usei mais, porém não tinha espaço para colocar tudo. E é isso, obrigada. Obrigada, Alexandrina. Alexandrina, eu gostei da forma como você apresentou, assim, acho que você fala bem. E aí, eu vou fazer duas perguntas e vou te dar algumas sugestões em relação ao trabalho, em relação ao resumo. Acho que, começando pelas sugestões, como no teu resumo você dizendo que era uma revisão, e como esse assunto é um assunto bem conhecido, seria bom depois, assim, se você tiver ideia de publicar ou de dar continuidade, aumentar o tempo de pesquisa na base de dados, porque ele é um assunto conhecido e interessante, assim, né, para a área de saúde, certo? E aí, o que eu ia te perguntar é em relação, e aí também, como é uma revisão, aí é aquela história, o objetivo são os resultados dos trabalhos que você encontrou. Então, fatores de risco, então você pode, a maior parte dos trabalhos viram esses fatores, X trabalhos que você achou, enfim, relataram esses fatores de risco, como você colocou aí na sua apresentação, mas voltar para os trabalhos. E aí o que eu ia te perguntar era, era justamente a quantidade de trabalhos que você encontrou, né, nesse espaçozinho, e se foram só trabalhos em português, se você usou mais. E em relação até essa taxa de 30% que você foi colocando, foram dados que você foi encontrando também nesses trabalhos? Sim. Tá. E aí a quantidade de trabalhos que tu achou são importantes? Na verdade, né, eu coloquei esse período de data porque, na verdade, esse trabalho eu fiz um resumo expandido dele, né, com umas 6 páginas, porque realmente esse assunto é um assunto muito amplo e que abrange diversas doenças, sabe? Porque um vai acarretando, é tipo um efeito cascata, se não for tratado de forma precoce, diagnosticado com forma precoce e o paciente continuar o tratamento. Aí o que foi que eu fiz, né? Na verdade, eu peguei esse meu trabalho, que eu já tinha feito, dei uns ajustes, e durante esse período que eu coloquei aí, eu fiz uma pesquisa só para ver o que estava ainda, né? Em dia, se tinha mudado algo, se não tinha, mas para atualizar. Mas o trabalho em si, o expandido, ele já estava pronto. Eu já tinha feito Pronto. ele. Entendi. Pronto, aí por isso que eu perguntei nessa questão da quantidade, assim, porque como é um assunto bem conhecido e que tem muito trabalho, seria bom também até usar mesmo, assim, critério de inclusão, de exclusão, para tentar enxugar, e aí você ir tendo norte, que eu acho que vai poder lhe ajudar. Mas acho que no mais é isso. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Agora vamos continuar para o trabalho de Matheus Lucas. Isso, vou colocar o dele aqui. E a professora Tânia que vai avaliar, né, professora Tânia?
Vocês estão conseguindo visualizar? Uhum. Pronto, eu vou só voltar para montar meu Sim. microfone novamente e aparece o trabalho, ok? Então, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Matheus, acadêmico do curso de Bacharelado em Saúde Coletiva da UFPE. Iria apresentar o trabalho intitulado A Implantação e Fluxo de Autoridade Sanitária nos casos de violência sexual. Bom, fazendo um pouco do arcabouço teórico, né, com as readequações das políticas públicas setoriais, a partir da portaria 1271 de 2014, né, essa portaria estabeleceu, para casos de suicídio e violência sexual, estabeleceu a notificação compulsória imediata, a NCI, devendo ser realizada em até 24 horas. Para facilitar essa notificação, a Secretaria Estadual de Pernambuco publicou a Portaria 279, em 2015, em parceria com o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, o CIEVS, e incluiu esse agravo na sua plataforma digital, o Notifique Aqui. E a partir de então, diversas outras instâncias, como a Gazan, a Gerência de Atenção em Saúde Mental, e a GCAP, que é a Gerência de Expansão e Qualificação da Atenção Básica, estabeleceram um fluxo padrão, com o objetivo de ordenar esse cuidado nesses casos de violência sexual e tentativa de suicídio. Lembrando que nesse trabalho a gente vai abordar apenas a violência sexual, né? E o objetivo do trabalho é descrever esse fluxo, né, de autoridade sanitária nos casos de violência sexual no estado de Pernambuco. Bom, ele trata-se de um relato de experiência desenvolvido através do estágio da disciplina de Epidemiologia e Gestão do curso de Saúde Coletiva da UFPE, né, e durante as práticas de planejamento da UPE, né, junto com a minha colega Maria, que ela é acadêmica de bacharelado em Saúde Coletiva da UPE, né, onde a gente participou, né, de grupos técnicos, né, no setor de violência e de vigilância de acidentes e da Gazan, né, e a gente conseguiu perceber que haviam fragilidades dos próprios serviços de saúde, né, de como fazer essa notificação. Eles não tinham a ideia de facilitar essa notificação. Né? Por isso, né, esses grupos técnicos, eles surgiram com a ideia de facilitar, né, esse caminho e criar esse fluxo padrão. E aí, essa ideia dessa implantação desse fluxo surgiu justamente nesses GTs, que são grupos técnicos, e colegiados, da Gazan, da atenção primária, da promoção à saúde e da vigilância de violências e acidentes, todas elas da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, né? Com o objetivo justamente ordenar esse cuidado, né? E como é que ele funciona? Bom, inicialmente, o serviço, ele identifica o caso de violência sexual, lembrando que pode ser a saúde, a assistência social ou a educação. Qualquer uma dessas instâncias, elas podem identificar o caso. Em seguida, né, o serviço, ele acolhe, né, e realiza os procedimentos necessários. No caso da violência sexual, é encaminhado para a saúde, né, e lá eles realizam a profilaxia de STs, né, e, se necessário, o acompanhamento da saúde mental. Em seguida, ao preenchimento da ficha de notificação de violência, né, interpessoal e autoprovocada, né. Em seguida, ele realiza a notificação em até 24 horas, e essa notificação, ela vai para a vigilância epidemiológica do município de notificação da vítima, né? E, em seguida, se tem uma comunicação com alguns órgãos de proteção e de defesa dos direitos. Lembrando que tudo isso é no município de residência da vítima. E, a partir daí, essa comunicação é com o Conselho Tutelar, Delegacia da Mulher, Ministério Público. Aqui em Recife, além dessas instâncias, a gente tem o Vilma Lessa, né, e o Maricela Just, que faz toda essa ponte também para esses casos de violência sexual. E, por último, que é o passo mais importante, né, que foi o que mais foi pontuado durante a criação desse fluxo, que é o encaminhamento e o monitoramento para as unidades de tratamento. E, se necessário, né, acionar assistência jurídica, né, para estabelecer uma medida protetiva, tendo em vista que a maioria dos agressores, né, são os cônjuges das vítimas. Então, nesse último caso, na maioria das vezes é necessário, sim, acionar a assistência jurídica, né, para que você tenha essa medida mais protetiva contra a mulher, nesse caso. Para finalizar, essa experiência, né, ela oportunizou visualizar que essa implantação é de extrema necessidade, né, que elas precisam ter voz,
né, eu enquanto homem, né, não tenho tanto local de fala para falar sobre isso, mas estou aqui, né, para justamente potencializar essas políticas públicas de direitos das mulheres, né, cada vez mais, e além disso melhorar a gestão do cuidado, né, porque elas precisam ter voz, né, elas precisam ter espaço, né, e além disso, a implantação desse fluxo, ela se dá uma estruturação intersetorial, tendo em vista que a gente pode dar saúde, assistência social, né, educação, para utilizar desse meio de notificação, né, ampliando essas formas de promoção e prevenção a essas vítimas. E atualmente a gente sabe, né, que infelizmente vivemos na sociedade que é extremamente machista, misógina e patriarcal, né, e que a ideia, né, de cada vez mais essas políticas públicas surgirem é quebrar o patriarcado. Obrigado, estou à disposição para qualquer esclarecimento. Oi, Matheus. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Veja, acho a primeira coisa que é um trabalho assim, muito importante, e aí eu queria saber mais alguns detalhes sobre ele. A primeira coisa que eu prestei atenção quando fui ver o pôster é que não tem, pelo menos assinalado, orientador. Aliás, a maioria dos trabalhos não traz orientador. Eu acho isso uma coisa muito complicada, né? Porque todos são estudantes capazes, capacitados, mas tem que ter um olhar de um professor, né? Porque, de qualquer forma, estão todos em aprendizado ainda. Então, isso eu tenho sentido falta no outro simpósio. Já fui avaliadora mais de uma vez, sempre sinto falta desse detalhe, né? Os trabalhos que eu vi, somente os dois, aliás, dois têm, ainda bem. Não tem escrito especificamente, mas como eu conheço os professores, eu sei que foram os orientadores. Professora, licença, nesse trabalho tem orientador, inclusive tem a gerente da Vigilância de Violência e Acidentes, que aí tá a professora orientadora, que é Cíntia, né, Michele Gondim, né, inclusive também, tá aí, ó, Cíntia, Michele Gondim de Lima, né, e Maria Eduarda Moraes, que é a chefe, né, de lá da Gerência de Violência e Acidentes, da Secretaria Estadual de Saúde. Eu estou compreendendo o que você está colocando, mas primeiro, não tem pontuado que elas são orientadoras, a gente não adivinha, né? Só tem um númerozinho lá que corresponde à universidade ou à Secretaria de Saúde, enfim. E depois, mesmo assim, elas são ligadas à universidade ou são dos serviços onde vocês pegaram os dados. Então, é somente para esclarecer melhor a questão da metodologia do trabalho, entendeu? Sim. Deixar muito claro os papéis, assim, de quem está envolvido, quem é quem. Uma outra questão que eu queria perguntar, colocar para você, achei muito legal a forma como vocês colocaram, mas eu queria saber, pronto, vocês fizeram esse grupo de trabalho, fizeram essa proposta, como está essa proposta dentro da implantação dos serviços? Ela ficou, o trabalho ficou aí, parou aí, na proposta do fluxo, ou continuou, quer dizer, foi levado adiante? Ele foi, de fato, implantado? Se foi implantado, em quantos municípios? Porque você disse que os casos são atendidos em seus municípios de origem. Então, supõe-se ou pressupõe-se que esse fluxo deveria existir em todos os municípios. E aí eu não sei se você tem conhecimento de quais são os municípios que implantaram. Sim. Né? Tu tens? Tenho, sim. Diz, então, para mim. Então, na época que a gente fez esse trabalho, que foi ano passado, a gente estava em estágio curricular obrigatório, né? Uhum. E a gente fez esse resumo justamente para esse período de estágio obrigatório. Mas a partir de então, depois que passou esse período de estágio obrigatório, a gente começou em dezembro de 2019, né, a espalhar esse panorama dessa implantação para as GERES de Pernambuco. Até então, devido à pandemia, a gente só conseguiu chegar até a quarta GERES, que foi Caruaru. Mas a nossa meta é, pós-pandemia, a gente espalhar até a 12ª GERES, né, fazer com que esse fluxo ainda seja implantado em todas
as GERES. Por quê? A maioria dos serviços, principalmente da atenção primária, eles não sabem notificar. Muitas vezes porque eles não têm as pessoas qualificadas para isso, ou na maioria das vezes que eles não têm os recursos necessários. Então é necessário que seja uma educação permanente, né, que é o objeto do nosso próximo estudo, né, que é fazer essa educação permanente em todas as GERES, né, para ter essa implantação efetiva desse fluxo. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa muitíssimo importante para dar prosseguimento e não parar, né? Essa proposta Isso. que vocês estão trazendo e, de fato, ter todo esse amparo para o atendimento, né, às vítimas de violência sexual. Sim. Então, na verdade, eu queria parabenizar, porque eu acho que é um assunto muito importante e vai em frente, viu? Não pare por aí, não. Não, jamais, professora. É um assunto que precisa ser tratado com muita força, né, atualmente. E principalmente quando você pontua a fragilidade dos serviços, o despreparo dos profissionais. Isso. Então, isso é muito sério, porque eles não sabem nem lidar com sexualidade. Quanto mais notificar, quanto mais fazer o acompanhamento, quanto mais fazer aconselhamento. Então, acho que isso, inclusive, devia ser uma proposta para ser discutida nos currículos escolares. Tá? Então, não ser só uma implantação a nível de serviços básicos de saúde e atenção primária, mas ser uma coisa que onde fosse discutida dentro dos currículos, que é uma coisa que também não se aborda muito, né? Mas, ok, achei bom. Muito obrigado, professora. Tá legal. Terminou a nossa. Bom, a gente agora vai passar para outro bloco. Emanuela, assuma aí. Próxima apresentação é de Antônio Carlos Dias Moura. Deixa eu ver se Antônio já está aqui. Aparentemente ele não está na sala, então vamos para a próxima. Que é de Rafael Guimarães Moura. Rafael também não está. Deixa eu ver quem é o próximo. É a Alexandrina. Isso. Alexandrina, você pode ligar seu microfone e a câmera para começar essa apresentação. Olá, boa tarde. O trabalho que eu vou falar agora é sobre a necessidade de divulgar sobre a hipertensão arterial, né, e para a profilaxia e diagnóstico prévio, né, já que é algo tão comum também, mas que, infelizmente, a nossa população hoje, né, tipo, 100% de pessoas que têm a hipertensão, né, apenas 50% têm consciência que são hipertensos e desses 50%, apenas 25% dão prosseguimento ao tratamento, né? Então, a hipertensão arterial, né, é uma condição crônica onde os valores arteriais eles ultrapassam de 14/9, né? E estão diretamente associados aos distúrbios metabólicos. As alterações funcionais, estruturais que podem causar danos a diversos órgãos do nosso corpo, né, como coração, rins e cérebro, né? O principal objetivo é realmente descrever os fatores que influenciam para desenvolver a hipertensão e os meios de tratamento e prevenção, né? E também como é que o sistema vem contribuindo para que isso aconteça realmente, principalmente o sistema público de saúde, né? A metodologia utilizada, né, foi em pesquisas de artigos encontrados na base de dados da Cielo e durante o período de dezembro de 2019 e março de 2020. Pode prosseguir. De acordo com a OMS, né, a hipertensão arterial é uma patologia muito recorrente, né, e que tem diversas causas, mas que 90% desses casos estão ligados à hereditariedade, né? Além disso, mulheres
O som Alexandrina, da Alexandrina parou, né? A internet dela talvez deva ter caído. eu acho também. A gente espera um pouco. Vamos esperar um pouco que nem da outra vez e se ela não Acho voltar, a que gente passa adiante. ela tem uma dificuldade, né? Acho que era bom até, se ela está conseguindo ficar sem a câmera, ficar só com o microfone. Talvez. Já que ela tá tendo Uhum. essa internet aí travando, é melhor mesmo. Deixa ela voltar, no caso. Oi? Voltou? Fica só com o microfone, Alessandrina. Eu acabei de desativar a câmera. É melhor tu ficar isso. Tá ok o som? Tá ok. Pronto. Falando sobre o diagnóstico, né? Eu não sei se vocês ouviram, mas o diagnóstico, né? O profissional da área de saúde, o médico, ele vai questionar o estilo de vida do paciente, se ele tem o histórico familiar dele, também vai ser questionado, né? Para poder ver, vai ser feita uma investigação ali, né? E também vai ser feito um exame, né? Que é um mapa, né? Que é uma maquininha, né? Que vai ser colocada no paciente, esse aparelho, e esse aparelho vai monitorar durante um período, que o médico é quem vai estipular esse período, e esse aparelho ele vai dar retorno, né, dando um histórico dos níveis da pressão desse paciente, se estão ok, se não estão, se tiver alterado pelos dados do aparelho, né, já vai ser possível saber, né. Aqui embaixo, nas imagens, né, mostra que a hipertensão, né, ela é responsável por 40% dos infartos, 80% dos AVC, né, e 25% da insuficiência renais terminais, né, e já chegou, né, a mais de 300 mil vítimas por infarto do miocárdio, né, que também é uma sequela, né, da hipertensão arterial, né. E aqui, né, que bom que nós temos, né, sistemas que contribuem para que o paciente ele continue fazendo esse tratamento, né? Porque temos a farmácia popular, ou seja, o paciente ele vai no médico, o médico vai passar o tratamento para ele, o medicamentoso, e também, né, vai indicar outros profissionais para acompanhar, nutricionista, né? E ele vai pegar esse medicamento de graça, né, pelo programa Farmácia Popular. Tem um programa Hiperdia também, né? O Hiperdia, ele pode entrar na internet, se cadastrar e ser monitorado o tempo todo por profissionais através do Hiperdia, né? Ele vai fazer o cadastro dele lá e vai ter um acompanhamento mais próximo, né? E também tem o Hospital Procap, que é referência aqui. Então, que bom que temos o Procap aqui bem pertinho, né? Que dá para os pacientes marcar as consultas e fazer todos os procedimentos, tudo que for necessário para controlar, né, a pressão arterial, né? E, contudo, foi visto que é de suma importância conscientizar a sociedade sobre essa doença e seus riscos, né? E também sobre a forma de diagnóstico e tratamento para que não se tornem tardios, né? Bem como a importância desses programas, né? Como o Hiperdia, o Procap, Farmácia Popular, né? Eu digo que até a academia da cidade contribui, né? Porque se você antes ia pagar academia, hoje você não paga, hoje você faz exercício físico de graça. E o exercício físico ajuda muito, né? Na prevenção de doenças, né? Contudo, ao lado estão as referências que foram utilizadas para fazer esse trabalho. E é isso, obrigada. Professora Bernadette. Bom, muito bem, Alexandrina. Bom a gente ver vocês jovens fazendo estudo, né? Mas e também fazendo um estudo sobre uma doença que é tão importante, né? Que é uma doença crônica na população, com a prevalência bem alta, e que além de dar muito dano pessoal, também dá muito dano para a sociedade. E que também é muito consequência dessa sociedade como a gente vive, né? É verdade. Mas, assim, eu queria te perguntar, assim, que trabalho você consultou, que você pôde observar, digamos assim, os estudos de educação para a sociedade,
que pudesse a sociedade ter mais consciência e por aí, como você me colocou no seu objetivo, né, poder prevenir mais essa doença. Pronto. O que foi que você viu isso na sua revisão? Quando eu estava pesquisando, né, eu vi que o Hospital Procap, né, eles têm lá, além do atendimento, né, eles dão palestras, também estão sempre informando, né. Aqui onde eu moro, né, eu pude ir até o PSF de lá, né, e eu vi que todas as quintas-feiras tem acompanhamento para pessoas idosas e pessoas que têm já o histórico, que às vezes ainda, né, não desenvolveu a hipertensão arterial, né, mas que já tem pessoas na família que são hipertensos. Então vão para lá já para assistir palestra, ouvir, né, e se prevenir também, né? E um dos artigos que eu vi, na verdade, foi o SBC, né, que é o guia de cardiologia, né, que aborda muito da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que aborda muito o tema relacionado a problemas com o coração e também a hipertensão, já que está diretamente ligado. Porque essa é uma necessidade muito grande que tem que, de fato, pegar a sociedade como um todo, né? Eu acho que esse é um tema interessante e um tema muito interessante até para se avaliar o quanto que esses programas que são mantidos pelo governo estão funcionando ou não, né? O próprio Hiperdia, né, que a gente tem muita dificuldade com ele, né? Eu posso avaliar, eu consigo acompanhar, né, seu trabalho na atenção primária, a gente observa que, de fato, primeiro, trabalha já diretamente com quem está hipertenso, né? Não faz uma prevenção primária, né? E segundo, não tem muito diálogo com esses hipertensos, para simplificar um pouco, né? Eu acho que você pode aprofundar tentando descobrir mesmo assim a fonte, né? Como fazer trabalho para prevenir, né? Que você vai chegar até, provavelmente, a condição social de vida dessas pessoas, né? De trabalho, de moradia, né? De acesso à alimentação, né? Tá certo? Exatamente. Né? Isso está diretamente ligado, né? É o estilo de vida. Mas esse estilo de vida é socialmente determinado, né, Alexandrina? É isso que eu quero te falar. Né? Você vê que tem que ver como que a sociedade está organizada para a gente ter vida, ou não vida, não é? Tá certo? Não caracterizando a doença com ausência, quer dizer, a saúde com ausência de doença, não. Mas é a não vida mesmo. Mas, assim, eu acho que você tem que investir um pouco nisso, né? Tá certo? Eu acho que vocês estão sempre de parabéns por fazerem isso, né? Dessas pessoas que estão aqui, alguém é sua orientadora ou orientador? Não, ou não? Minha orientadora está aqui no trabalho, é a Cristiane. Ela é professora da UFPE. Da UFPE, né? Federal, isso, de biológicas. Certo. Tá bom, então. Muito obrigado, viu, Alexandrina? Eu que agradeço. Muito obrigada. Nós agora vamos voltar para o trabalho anterior, que está com o nome de Rafael Guimarães Moura, mas quem vai apresentar vai ser Maria Cecília Pereira Pinto. Boa tarde, vocês conseguem me ouvir? Sim, Maria Cecília. Ótimo. Boa tarde, meu nome é Maria Cecília, eu sou acadêmica do segundo período de medicina na UPE, e meu trabalho é um relato de experiência sobre uma campanha de doação de sangue e de medula óssea, que foi feita através do comitê local da Federação Internacional das Associações dos Estudantes de Medicina do Brasil, que é a IFMSA Brasil. Essa campanha ela foi feita por mim e por outros acadêmicos que também são de medicina, e a gente intitulou como Meu Amigo Sangue Bom. A gente viu um contexto brasileiro de diminuição do número de doadores de sangue. Essa ação foi desenvolvida no Junho Vermelho, que é o mês da conscientização da importância da doação de sangue, e visou incentivar a doação de sangue e medula óssea, tanto por parte dos estudantes de medicina que participaram, como pelas pessoas atingidas pela campanha, a população em geral. Com esse relato, a gente pretendeu abordar a experiência dessa ação, que foi dividida em 3 momentos. O primeiro foi uma capacitação, que a gente fez em parceria com a Liga de Hematologia da UPE. O segundo foi uma semana,
em que os participantes da campanha Aptos deveriam doar sangue ou se registrar no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, que é o REDOME. E o terceiro momento foi uma ação externa, que a gente fez na Praça da Encruzilhada, né? Que é uma praça pública da cidade do Recife, a fim de informar e, se necessário, tirar dúvidas da população em relação à doação de sangue de medula óssea. A capacitação nos oportunizou expandir o nosso conhecimento ligado ao tema e elucidar tanto as nossas dúvidas, como também as que poderiam surgir durante a campanha externa. O segundo momento, que foi a semana de doações, contou com 8 pessoas que realizaram as doações em hemocentros daqui de Pernambuco e 2 que também realizaram o cadastro de medula óssea. Já na campanha externa, a gente colocou uma bicicleta, que até pode ver ali nessa foto que tem no banner, escrito com letras bem grandes, doce. E aí as pessoas chegavam perto e quando elas chegavam, tinha uma frase escrita em letras menores que dizia assim: doar sangue não chama tanta atenção assim, mas ajuda muita gente. Então isso foi a nossa maneira de mostrar que a gente estava tentando fazer uma ação ali. Depois disso, a gente começou a distribuir panfletos, foram fornecidos pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco, que é o HEMOP, e abordar as pessoas a fim de trocar conhecimentos e informar a população sobre os benefícios trazidos pela doação. Na abordagem, primeiro, a gente questionou, sabe, para entender o conhecimento prévio das pessoas sobre o assunto, e depois, dependendo das respostas e da contribuição, a gente explicava tudo sobre a doação, como se cadastrar os pré-requisitos, o que é REDOME e HEMOP e a sua importância, quantas vidas são beneficiadas com a doação, quais comorbidades podem ser tratadas com elas, e também como é o procedimento, tanto de extração da medula, como de sangue. Ao todo, a gente abordou 38 pessoas, e 30 delas se sentiram motivadas a doar sangue depois da nossa conversa. Fora isso, no dia da capacitação, que foi a primeira fase, né, da nossa ação, a gente conseguiu arrecadar 20 quilos de alimentos não perecíveis, e eles foram doados para a Casa de Apoio da Casa de Chagas, que é do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Na ação, foi possível perceber diferentes visões da população a respeito da doação de sangue, já que nos entrevistados tinham vários perfis de pessoas, né? Mas em relação à medula óssea, a gente esperava esclarecer tabus e tirar dúvidas sobre como ser um doador. Mas, na verdade, a gente se deparou com muitos que nem sabiam a existência da própria medula óssea, sabe? E nem da relevância de se fazer o cadastro no REDOME. Então, a gente ficou bem surpreso com relação a isso. Já no final da ação, né, ficou bem evidente a importância de ações como essa, para colocar em discussão a importância desse ato, já que ele tem um potencial bem grande de salvar vidas. Além de ter sido bem perceptível o quão importante e necessária foi a adesão dos estudantes, a própria capacitação e a ação propriamente dita, tanto na doação quanto no papel de sermos esclarecedores da população em geral. A partir de um crescimento mais técnico do tema, a gente se sentiu apto a compartilhar com a população os conhecimentos que a gente adquiriu. Então, isso fez com que também a gente percebesse que as crenças, algumas crenças que ainda são mantidas pela população, e que são essas crenças que muitas vezes atrapalham a adesão às doações, sabe? E a gente viu que, enquanto a gente conversava, a gente podia até desmistificar um pouco, e muitas pessoas, mesmo com receio maior com a doação de medula, né, se sensibilizaram com a dificuldade de encontrar um doador compatível e se mostraram bem abertas a essa possibilidade de doação. Isso. Obrigada. Obrigada, Maria Cecília. A professora Tânia vai fazer a avaliação dela, né, que seria de Rafael. Eu achei que o trabalho foi um trabalho assim, bastante importante, porque, de fato, eu acho que as pessoas têm que começar a se alertar mais para isso. Agora, eu queria fazer, pronto, o professor Molina foi o orientador de vocês, é isso? Foi sim. Você tem o nome dele, né, lá. Não tem só especificando que ele foi orientador, mas eu concluí que sim. Agora, do ponto de vista metodológico, por exemplo, objetivos. A gente não começa, e aliás, a maioria dos trabalhos faz assim como foi escrito aqui, a ação teve como objetivo. Não.
Objetivo já começa com o verbo. Fomentar uma cultura de doação. É a partir daí que começa o objetivo, tá certo? Então, somente para esclarecer que, metodologicamente, quando a gente vai fazer um projeto, os objetivos começam com verbos. Não, a gente não coloca nada antes disso, mas é só para, como o papel da gente também aqui, né, contribuir com vocês, para o aprendizado de vocês. E aí eu queria perguntar... Obrigada, eu não sabia disso, mas a partir de agora eu sei. Também não tem obrigação não, né, ainda. Mas obrigada. Porque você... Está em aprendizado, né, Tânia? Está muito no comecinho. Quando você começar a estudar metodologia, você vai ver. Agora... Estou estudando agora. Pois é. Agora, deixa eu perguntar uma coisa a você. Por que você acha que se a Organização Mundial de Saúde, né, determina ou acha que uma quantidade de 1,6 seria a proporção de doadores que a gente tem aqui pelo Ministério da Saúde é até maior do que é considerada adequada pela OMS, mas ainda assim é baixa comparada às necessidades do país. Por que você acha que isso acontece? Então, eu acho que tem, como eu disse durante a apresentação, muita gente tem muito tabu em relação a como acontece a doação, sabe? Então, acho que isso é um grande empecilho. Fora que acho que não tem uma campanha, sabe? Não tem realmente algo que faça com que as pessoas digam, vamos doar sangue. Pouquíssimas coisas a gente vê relacionada a isso, sabe? Acho que tem uma falta de informação, tanto relacionada a campanhas que incentivam a doação, tanto de sangue como de medula, e também a falta de informação da população, que muitas vezes não chega essa população, não chega a informação à população, sabe? O que a gente também tem que pensar do ponto de vista, a OMS geralmente colhe dados do mundo inteiro, né? Aqui a gente está falando do Brasil, então esses dados, eles podem não ser reais para a OMS, mas é para a gente, tá certo? Então a gente também sempre tem que ter um olhar crítico sobre os dados que a gente apresenta, porque muitas vezes a realidade é outra, em outros países, quando você vai fazer a proporção para o mundo inteiro, aí dá resultado diferente do que uma avaliação local. Então, acho que isso é uma coisa, assim, para a gente pensar. Outra questão que aí você coloca, eu acho muito importante, você colocou que ficou surpresa porque eles não sabiam, muita gente não sabia o que era medula óssea. Por que a surpresa? Veja, vocês... eu estou tentando refletir com você. Aí, veja, eu acho que vocês fizeram um trabalho excelente, mas a gente tem que ir além. Vocês fizeram uma campanha na Praça da Encruzilhada, a gente tem que ver quem são as pessoas que circulam pela Praça da Encruzilhada. Então, por que eles teriam que saber o que é medula óssea? Tá? Então, onde a gente está falhando? A gente está falhando na educação básica, na educação nas escolas, para poder levar essa informação para as pessoas. Outra coisa, a campanha foi feita no Junho Vermelho, então foi uma ação pontual. Quando ela é mais sistematizada, se ela se torna mais frequente, lógico que a cobertura vai ser maior, a ampliação dos conhecimentos vão ser maiores também. E essa questão das crenças, né, como a gente, geralmente nós que somos da academia, achamos que as crenças, o senso comum é uma coisa prejudicial, e não é. A gente tem que aproveitar o conhecimento que eles têm para a gente discutir esse conhecimento. Os mitos existem. Os mitos, eles são originados a partir da cultura popular, do conhecimento e da interpretação, principalmente, que a gente faz. Eu não sei o que é medula, mas eu imagino que pode ser isso, ou aquilo outro. Eu não sei o que é hipertensão arterial, mas eu imagino que, sabe, eles fazem um caminho, porque quando eles não sabem cientificamente qual é a resposta, ou por que estão sentindo aquilo, eles têm que dar uma interpretação, eles têm que ter um saber deles para dizer, eu tenho isso por isso. E por que isso acontece? Primeiro, eu acho que falta muito a gente ainda ter paciência de chegar e conversar e explicar o que é. E a gente sabe que os serviços de saúde geralmente não fazem isso, por N motivos. N motivos. E a gente não vai aqui botar a cruz em cima do serviço de saúde, nem dos profissionais. Porque
muitas vezes as condições de trabalho dos profissionais são péssimas. E isso também prejudica o atendimento. O que eu estou querendo colocar para você é o papel da gente, enquanto profissional de saúde, enquanto estudante, de também fazer essas reflexões, porque senão a gente diz, não, a população não sabe, é porque ela é ignorante. Não é porque ela é ignorante, ela transforma o saber, o conhecimento dela em alguma coisa que faça sentido para ela, compreendeu? E a gente, enquanto profissional de saúde, usando uma linguagem compatível, aí a gente tem que explicar para eles essas questões todas. Então, é mais para a gente fazer reflexões. Eu acho que o grande papel do simpósio, das apresentações dos trabalhos que estão, na minha opinião, estão ficando cada vez melhores, é exatamente a gente fazer reflexão a respeito do que acontece, como a professora Bernadette falou, e Emanuela, como a sociedade da gente se estrutura, se organiza, tá certo? Então, nunca separar as condições sociais das condições de conhecimento e das condições como a gente age. Ok? Obrigada, viu? Boa tarde. Boa tarde. Vamos agora para o próximo trabalho, que é de Maria Beatriz. Beatriz, você já pode ligar seu microfone e a câmera, se possível. Antônio Carlos não apareceu, não é? Ainda não, até agora não. Ainda não. Tá bom. Maria Beatriz e a professora Tânia outra vez. Quem é? Mas qual é o trabalho? Relato de experiência da educação interprofissional e práticas colaborativas. Tá, ok. Pode começar. Oi. Eu estava mais errada. Pronto. Boa tarde. Meu nome é Maria Beatriz Arruda. Eu faço odontologia lá na Universidade de Pernambuco. E eu vou falar um pouco sobre esse meu relato de experiência no PET Saúde Interprofissionalidade. E vou falar um pouco sobre a educação interprofissional e as práticas colaborativas. Então, esse programa é um programa de educação pelo trabalho para a saúde. E ele visa qualificar os profissionais por meio dessa educação interprofissional. E aí isso fortalece a relação entre universidade, serviço de saúde, comunidade, hospitais e todas as pessoas que estão envolvidas nesse meio. E aí esse programa ele favorece a implantação de novas estratégias de trabalho. Porque o que acontece? A gente precisou começar a pensar novas estratégias, porque se viu que com a educação profissional a gente poder aumentar e potencializar o nosso tratamento em saúde. E aí é justamente isso que esse fluxograma está mostrando aí, que é a força de trabalho de saúde atual, futura, com a educação interprofissional, ligando todas as áreas possíveis, vai fazer uma força de trabalho colaborativa mais preparada para a prática. Pode passar. Então, o objetivo desse trabalho é justamente relatar essa experiência muito profissional que eu vivo, juntamente com outros estudantes da Universidade de Pernambuco que também estão inseridos nesse processo. E aí, nessa imagem, eu queria também falar um pouco em relação à necessidade de saúde que a gente começou a perceber, que essa necessidade fez com que a gente precisasse juntar vários profissionais para que a gente consiga oferecer um tratamento de mais qualidade. Quando a gente está profissionais trabalhando com práticas colaborativas, a gente consegue ter melhorias nos resultados em saúde dos nossos pacientes e oferecer um melhor tratamento para eles. Então, sobre a descrição da experiência, o PET é formado por uma equipe multiprofissional que é composta por preceptores de unidades de saúde da família, docentes da Universidade de Pernambuco. Por exemplo, a minha docente é a Catiúcia, que é da FENG, de enfermagem. E aí, nesse projeto, a gente tem estudantes de ciências biológicas, educação física, enfermagem, medicina, odontologia e saúde coletiva. E aí, a articulação desse projeto se dá, principalmente agora, na pandemia,
ela está se dando por meio de reuniões em que a gente faz e debate sobre os assuntos que juntos nós podemos, cada um somando com a sua área, a gente pode chegar a um ideal que vai resultar no melhor tratamento para o nosso paciente. E aí, esse PET, ele modifica a dinâmica de trabalho da unidade. A gente fez algumas ações, a gente chegou a fazer 2 ações no ano passado. Esse ano, por causa de toda essa situação, a gente não conseguiu nenhuma ação ainda, mas a gente fez algumas ações em algumas unidades aqui de Recife, e que a gente promoveu, assim, palestras em relação a melhorar, a promover a humanização do cuidado, a reafirmar o princípio de integralidade e assistência, em que todos os profissionais de saúde podem contribuir. E os principais resultados é o desenvolvimento e fortalecimento desses métodos interprofissionais, que vão ter um enfoque na resolução desses problemas junto com um médico, um enfermeiro, um dentista. A gente pode se juntar para resolver determinado problema de um paciente. E essa conversa entre as especialidades, as profissões, é muito importante para a gente oferecer um tratamento mais aprimorado para o paciente. E o PET também estimula a nossa habilidade de comunicação, uma escuta qualificada, você respeitar os outros profissionais dentro do âmbito deles, e faz com que a gente se torne um profissional cada vez mais crítico e capaz de trabalhar em equipe. E aí, em relação às considerações finais, esse programa, eu posso sentir porque eu participo, ele promove justamente uma mudança na nossa atitude, no pensar. E a gente começa a pensar em um problema, a gente pensa em outros profissionais que poderiam ajudar a gente a resolver aquele problema. A lembrar que a gente não está sozinho ali para resolver aquilo. E aí isso vai oportunizar o reconhecimento da importância desse estudo interdisciplinar para a promoção de um serviço de saúde melhor para toda a população. E é basicamente isso, as referências estão aí. E é isso. Obrigada. Professora Tânia? É porque para mim ficou muito pequenininho aquele desenho, aquela montagem que ficou muito pequenininho, mas eu acho que tem alguma coisa, serviços de saúde de excelência, mas que é um ponto que eu quero destacar. Mas eu queria voltar para colocar a mesma questão da questão do orientador não ficar muito bem esclarecido aí de quem foi, o que eu já comentei em outros trabalhos. A questão do objetivo, quando você começa, passa para o objetivo aí, desce aqui um pouquinho, porque aí ele começa também, o objetivo desse trabalho você para aí, porque o objetivo a gente começa com o verbo, tá? Relatar a experiência muito profissional. Então, que foi isso? Bem, então... eu acho que a apresentação, Tânia. Eu sei, eu percebi agora que zerou ali o relógio. É porque eu tô muito sujo, né? Veja só, eu acho o PET um programa excelente, eu conheço, participei, inclusive, né, em uma outra época aí. Agora, nesse gráfico que tem aqui, nessa figura que tem aqui, eu acho que quando coloca prática colaborativa e bota uma seta dizendo serviço de saúde de excelência é um pouquinho de exagero. Porque não depende só disso, não. Serviço de saúde de excelência... Tânia, me permita, serviço de saúde e educação, a figura, viu? Sim, mas aqui... Educação. Tá escrito excelência ali no serviços de saúde de excelência, tem aqui escrito, então estou lendo errado. Sim. Essa figura até é desse marco de ação em educação interprofissional. OMS. Isso, 2010. Sim, ok, não estou discutindo isso não, eu estou discutindo que está colocado, que como se essa coisa da educação interprofissional, com as práticas colaborativas, fossem capazes de levar um serviço de saúde de excelência. Né? Não é só isso, tem outras coisas que fazem e contribuem. Claro que esse papel é fundamental, isso aqui vai incidir diretamente em cima dos profissionais de saúde, mas eu acho que é muita responsabilidade, né, determinar que o serviço de saúde de excelência é devido a, digamos, a interprofissionalidade. Não é só isso. Tem outros fatores, né, políticos, econômicos, enfim,
né, contexto social e tal. É somente para chamar a atenção para a gente, porque está colocado na figura que foi projetada. Então, queria saber uma coisa, esse trabalho que vocês fizeram, e aí vocês têm uma experiência de acompanhar como foi relatado, de melhorar a interprofissionalidade, melhorar o atendimento e tal. Como é que fica o doente nisso tudo? Então, em relação ao que a gente fez no PET até agora, a gente não teve nenhum, pelo menos no meu grupo, não teve ainda nenhum contato com um paciente mesmo específico. A gente primeiro estava fazendo essa organização dentro da equipe de trabalho. A gente estava conversando com preceptores, técnicos de enfermagem, todo o pessoal do posto de saúde. E aí foi isso. A gente ainda não teve nenhuma oportunidade de ter contato com o paciente mesmo para mostrar essa interprofissionalidade, pelo menos no meu grupo, essa interprofissionalidade acontecendo na prática mesmo. Mas dentro da discussão da equipe, as consultas são centradas no paciente, são vistas essas questões do modelo centrado no paciente, porque senão a gente fica só preso nas nossas especialidades, tentando dar as nossas contribuições, e sim, formando equipes multidisciplinares, mas a pessoa mais interessada, que é quem vai ser atingida pelas ações, ela não participa, né? Que isso é uma coisa que a gente vê muito, da qual a gente está tentando modificar, inclusive dentro do ensino médico, dentro do ensino de saúde, para que o paciente seja uma pessoa incluída, inclusive na equipe de saúde, porque é sobre a saúde dele, sobre o corpo dele que a gente vai atuar. Então, por isso que eu perguntei, onde é que fica o paciente nessas discussões? Que talvez seja uma sugestão que a gente precise dar para o PET interprofissional, para que ele inclua também essa discussão, porque se não acontecer isso, cada um fica no seu, né, somente dividindo conhecimentos interprofissionais e, de repente, a pessoa que vai ser beneficiada, teoricamente, ela não é incluída. Ela está fora desse desenho, tá certo? Então, é mais no sentido, assim, de pensar no doente, porque a gente trabalha por conta do doente, né? A gente não trabalha só porque acha bonitinho, eu vou lá fazer esse trabalho aqui. Então, acho que o trabalho é muito bom, eu acho que o PET é um programa muito importante, e tem somente essas coisas que quando a gente vai fazer as discussões, a gente quer dar uma contribuída. Mas vocês estão de parabéns, aliás, eu tive muita sorte com os trabalhos que eu avaliei hoje. Obrigada. Obrigada. Vamos seguir então para o próximo trabalho, que é o trabalho de Carlos Gabriel de Melo Marques. Alguém vai apresentar no lugar de Carlos? Sim. Acho que no caso nem ele, nem outra pessoa está aqui no momento, então vamos passar para o próximo trabalho. É o trabalho de Felipe Araújo de Santana. Felipe está no momento ou alguma outra pessoa que vai fazer a apresentação do trabalho? Pelo visto, acho que também não está. Vamos dar continuação e qualquer coisa voltamos para um desses dois trabalhos. O próximo trabalho é o trabalho de Matheus Duarte Rodrigues. Isso. Deixa eu só ligar a câmera aqui, por favor. Ok. Oi, pessoal. Posso dar início? Oi, Matheus. Oi. Oi, Matheus. Oi, professora. Quando eu puder começar, vocês dizem. Gostaram da minha roupa, gente? Muito bonita, né? Você está muito chique. Você está muito chique. Tá bem, mas você pode começar. Cadê o lenço? Bernardo, cadê o lenço na cabeça?
Agora já é. Gostei. Veja só, incorporando o modelo, né? Você médico também, o visual muda, né? É, posso? Deve, a Manuela está esperando que você apresente. Pronto. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Matheus Duarte. Eu faço parte do projeto do PET Saúde, como já foi apresentado antes, e em colaboração com meus colegas do GAT4 e sob a orientação da professora Bernadette, mas nesse caso da professora Tereza, nós trouxemos o projeto O Uso de Ferramentas de Diálogo na Prática Interprofissional Colaborativa em Saúde, o relato de experiência. Então, a prática interprofissional colaborativa, ou PIC, ela tem sido recomendada mundialmente para a melhoria na qualidade assistencial. Essa é a definição de Batista e de Marina Peduzzi. E para a construção dessa prática envolve diálogo com a equipe de saúde, com os usuários e com a comunidade. E para isso, algumas ferramentas podem ser empregadas, como as trazidas pelo diagnóstico rural participativo, que nada mais é do que um conjunto de técnicas e ferramentas que permite que a comunidade, aliás, que as comunidades façam seu próprio diagnóstico e a partir daí comecem a autogerenciar o seu planejamento e desenvolvimento. Dessa maneira, os participantes poderão compartilhar experiências e analisar os seus conhecimentos, a fim de melhorar suas habilidades de planejamento e ação. Originalmente, essas dinâmicas do DRP foram concebidas para zonas rurais, mas muitas dessas técnicas elas podem ser utilizadas igualmente em serviços de saúde, porque pretendem desenvolver processos de pesquisa a partir das condições e possibilidades dos participantes, baseando-se nos seus próprios conceitos e critérios de explicação. Em vez de confrontar as pessoas com uma lista de perguntas previamente formuladas, a ideia é que os próprios participantes analisem a sua situação e valorizem diferentes opções para melhorá-la. Para isso, o objetivo desse trabalho é relatar o uso de ferramentas do diálogo do DRP em um grupo do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, PET Saúde, com foco na prática interprofissional colaborativa em saúde. Pode passar. Matheus, desculpa interromper sua apresentação, mas eu acho que a avaliadora que estava te avaliando, a Emanuele, caiu. Porque ela não está mais aparecendo aqui. Então, eu não posso avaliar porque eu tenho um conflito. Faz parte do projeto, né? Vamos ver se ela volta, aí eu vou pausar o tempo e qualquer coisa pode até reiniciar a apresentação, não tem problema, tá certo? Tá certo. Pronto, chegou, voltou. Que bom, Emanuela. Fala um pouquinho do final da introdução e do objetivo, Matheus, que eu acho que ela perdeu, não foi a Emanuela? Emanuela, eita, eu acho. Emanuela, você está aí? Gente, eu tive problema aqui na internet. Matheus, eu só vi o começo de sua apresentação. Eu não sei se tu já encerrou. Não, eu percebi que você tinha caído e a gente pausou a apresentação dele. Matheus, você prefere recomeçar a apresentação do começo? Não tem problema, se for o caso. Já que ela Eu caiu. acho melhor. É que eu só vi o começo, Matheus. Tu se apresentar assim. Tudo bem. Então eu posso começar a partir da introdução novamente? Pode. Eu vou reiniciar o tempo, aí tu começa, tá certo? Certo. Pode começar. Obrigado. Como eu já havia mencionado, a prática interprofissional colaborativa, o PIC, ela tem sido recomendada mundialmente para a melhoria da qualidade assistencial. Essa é a definição de Batista e de Marina Peduzzi. Porque a construção dessa prática envolve o diálogo com as equipes de saúde, com os usuários e com a comunidade. Para isso, algumas ferramentas podem ser empregadas, como as trazidas pelo diagnóstico rural participativo. O diagnóstico rural participativo é um conjunto de técnicas e ferramentas que permitem que as comunidades façam seu próprio diagnóstico e, a partir daí, comecem a gerenciar o seu planejamento e desenvolvimento. Desta maneira, os participantes poderão compartilhar experiências e analisar os seus conhecimentos, a fim de melhorar as suas habilidades de planejamento e ação. Embora originalmente tenham sido concebidas para zonas rurais, muitas das técnicas do DRP podem ser utilizadas igualmente em serviços de saúde.
O DRP pretende desenvolver processos de pesquisa a partir das condições e possibilidades dos participantes, baseando-se nos seus próprios conceitos e critérios de explicação. Em vez de confrontar as pessoas com a lista de perguntas previamente formuladas, a ideia é que os próprios participantes analisem a sua situação e valorizem diferentes opções para melhorá-la. Portanto, o objetivo deste trabalho é relatar o uso de ferramentas de diálogo da DRP em um grupo de programa de educação pelo trabalho para a saúde, PET Saúde, com foco na prática interprofissional colaborativa em saúde. Pode passar. Não apareceu ainda aqui. Tá. O grupo participante do programa PET Saúde é composto por estudantes dos cursos de Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Medicina e Odontologia da UPE, além de preceptores já profissionais da área de saúde nas suas mais diversas especialidades. A partir de encontros semanais, foram estabelecidas discussões acerca do trabalho interprofissional. E um dos pontos levantados foi a importância das ferramentas do DRP. Assim foi decidido trabalhar na prática com algumas delas. A primeira dinâmica escolhida foi a construção de um mapa falado, um desenho representativo do espaço ou território que está sendo objeto de reflexão. Os estudantes desenharam coletivamente o mapa da Universidade de Pernambuco, Campo Santo Amaro, ressaltando os elementos visuais que saltavam à memória dos estudantes a partir das vivências de seus respectivos cursos e áreas de atuação no mesmo ambiente. Ou seja, elementos que são mais importantes para mim, porque eu atuo mais tempo, porque eu tenho mais aula, né? No segundo momento, os estudantes construíram um calendário sazonal, que é uma tabela onde um dos eixos é sempre o tempo, dividido em meses ou dias, e no outro são inseridos elementos simbólicos, conforme desenrolar a discussão. No calendário construído, o período selecionado foi o ano de 2019, dividido em meses, e no outro eixo foram considerados os itens protestos, reformas estruturais e testes acadêmicos, que eram itens sugeridos pelos próprios estudantes. Então, as técnicas utilizadas, elas permitiram aos preceptores e aos estudantes perceberem os elementos simbólicos que cada um traz consigo na construção do espaço coletivo, bem como o nível de importância que cada um atribui a esses elementos comuns, além de proporcionar um momento lúdico de atividade em grupo, As atividades também serviram como uma capacitação dos integrantes para que estes possam compartilhar a dinâmica com profissionais de saúde e usuários, que é o que a gente tem feito nesse último mês. Então, nós começamos a realizar essas dinâmicas de forma online, trabalhando as dinâmicas do DRP com profissionais da UPIM Hélio Mendonça e profissionais da USF Morro da Conceição. Já fizemos a apresentação do projeto para esses profissionais. Tem profissionais, agentes de saúde comunitária, médicos, enfermeiros, dentistas, e a gente traz algumas dessas dinâmicas, acho que podem ser adaptadas para a online, e vamos trabalhando isso depois de já termos nós mesmos, participado dessas dinâmicas. E isso é muito importante porque o serviço de saúde e, enfim, o trabalho em geral, ele não se sustenta somente pelas competências específicas que cada um traz consigo da sua profissão, nem das competências comuns que todos aprendem, que eles podem fazer, mas também de uma tomada de decisão compartilhada. E para isso é muito importante conhecer a realidade do outro e conhecer o serviço do outro para saber os limites da minha profissão, mas também saber o que eu posso aproveitar do conhecimento do meu companheiro. Essas são algumas das minhas referências. Obrigado à banca e a ouvintes. Matheus, foi muito boa essa apresentação. Gostei também de você, no início, assim, falar quem era o orientador. Eu sou igual a professora Tânia. Eu gosto, assim, né, de identificar, né, quem é e tal. Achei muito bom. Quando eu fui lendo o resumo, então, eu levo o susto também da outra sala que eu fiz a mesma coisa. Teve uma menina que, ai meu Deus, o que é isso? Mas quando eu fui lendo o seu resumo, aí eu fiquei com algumas dúvidas que na sua apresentação você foi sanando. Eu fiquei com dúvidas porque eu nunca trabalhei no PET, certo? Então, aí normal de quem não trabalhou na área. E aí, o que eu queria, quando você falou que teve essa adaptação online, então, no caso, vocês iniciaram dentro da universidade, fazendo as práticas, e aí esses itens que você foi falando seriam mais ou menos, para ver se eu entendi, os temas, e a partir daí cada um ia, enfim, né, colocando lá, como até no resumo tu ia explicando, aquilo que levava a sua experiência. E aí, quando você levou para a prática,
o que foi que vocês foram vendo, assim, quando vocês foram para os profissionais de saúde, né, fora da universidade, assim? Então, nós começamos a trazer faz 2 semanas. Então, para cada Sim. uma das unidades, a gente só teve a primeira reunião. E aí, como Entendi. eles ainda estão se adaptando à rotina de trabalho por causa da pandemia, e a reunião ela girou muito mais em torno do estresse que eles estavam passando. Foi mais para a gente, nós nos introduzirmos, falar quais os objetivos do projeto, mas também para conhecer eles e entender como que está sendo essa rotina de trabalho durante o período de isolamento. Mas a gente ainda não teve a oportunidade de trabalhar em as dinâmicas. O projeto em si é esse. Entendi. Então, é como se vocês tivessem feito a parte inteira de testes, assim, dentro da universidade e ainda vai fazer essa outra parte, assim, né? Lá com o pessoal. Isso, porque o objetivo principal das dinâmicas não é que nós, os estudantes, nós interferimos na dinâmica. A gente só toma nota de coisas que são ressaltadas por eles e coisas que são faladas, e aí a gente vai fazendo nossa observação participante, né? Entendi. Eu gostei. Eu fiquei com essas dúvidas, mas é porque eu realmente não trabalhava com PET, mas eu achei muito interessante o trabalho. Justamente por essa questão de se ter, e como você foi dizendo na sua fala, ter o olhar do que o outro e saber que ali a gente consegue tomar uma decisão, vou dizer interdisciplinar, né? Mas assim, uma decisão que todo mundo, cada um com seu olhar e tomar essa tomada. Eu ia dizendo isso para umas alunas ontem, assim, cada um vai tendo um olhar e no final a gente leva uma decisão para uma ação de saúde, né? Então eu achei muito interessante. Foi por isso que eu disse, meu Deus, que trabalho bom, assim, né? Nesse sentido de levar as coisas da universidade para fora também eu gosto muito, assim. Viu? Parabéns pelo trabalho. Gostei também da sua arrumação, viu? Obrigado. Parabéns, Matheus. Obrigada. Pronto, com isso concluímos os trabalhos dessa sala, visto que os que faltavam ainda não apareceu. Eu vou colocar agora o QR Code de presença para vocês registrarem o formulário do Google. E é isso. Eu agradeço aos avaliadores que estão aqui presentes e todos os que apresentaram também. Muito obrigada. Alô, ainda tem alguém na sala? Algum monitor, alguém? Eu estou aqui, professora. Como é que eu faço esse registro? Você vai pegar o seu celular para fazer a leitura do QR Code. Alguns celulares, você entra na câmera e você aponta para esse quadrado preto no lado direito. Aí Certo, vai aí, abrir o link. Mas se não fizer a leitura, como é que faz, hein, Manuela? Eu vou pegar o link e vou enviar no bate-papo, que é mais fácil do que vocês digitarem letra por letra. Teria que digitar esse endereço aqui. Um segundo. Mas aí a gente copia e bota onde? Na aba do Google Chrome ou do Safari. Da Internet Explorer. Isso é para a gente declarar nossa presença, é? É para os ouvintes, quem está inscrito como ouvinte, declarar. A gente precisa fazer isso, não? Nós, avaliadores? Não. A não ser que vocês se inscreveram como ouvintes também no simpósio.
Ah, É não, isso. não. Tá bom, então tu não precisa, só se for para os avaliadores, para o presente, tá bom? Que a gente. Tá bom. Tá joia? Tá bom. Muito obrigada. Manuela, você não aparece para a gente lhe conhecer? Ah, deixa eu ligar a câmera. Eu gostaria de lhe conhecer, né, não, Tânia? Pois é, foi tão Você foi prestativa. tão simpática, tão competente, É, Tem que resolvendo as conhecer. coisas. E a gente. Ah, muito bem. Obrigada, viu? Tudo de bom para você, tá? Obrigada. Nota 10, viu? Você foi uma Parabéns para você, nota tá? 10. Deixe lá no simpósio que a gente avaliou bem, tá bom? Ah, tá bom. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.